Estamos estudando os Atos dos Apóstolos. Recentemente falamos de todos os milagres de Jesus, os grandes atos, sinais, coisas maravilhosas. E agora nós vamos ver a continuidade desta grande obra através da fundamentação da igreja. Como a igreja nasceu, como tudo foi tão rápido, como pode em 25 anos o evangelho chegar até Roma. Incrível! Incrível por quê? Porque o Espírito Santo se manifestou e na plenitude do Espírito os apóstolos, os evangelistas foram abrindo igreja de cidade em cidade, realizando sinais, pregando com ousadia, realmente uma revolução. E essa revolução vai ter início oficial com o derramar do Espírito Santo em um dia muito conhecido, chamado de Pentecostes, a festa dos Pentecostes ou a festa das semanas. E nós vamos começar o nosso estudo com a leitura do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então veja aí no mapa, estamos estudando a cidade de Jerusalém. O Pentecostes era uma festa que fazia essa cidade ferver de judeus, uma festa religiosa muito importante que faz parte da lei de Moisés. Então você viu no mapa, provavelmente o cenáculo ficava muito próximo do templo, então havia realmente uma movimentação incrível de pessoas nesta região. Não à toa que daqui a pouquinho nós vamos ver muitas dessas pessoas chocadas, pasmadas com a manifestação do Espírito Santo naquele cenáculo. Um ambiente grande, amplo, onde estavam ali reunidas 120 pessoas aguardando o grande dia. Depois que Jesus foi assunto aos céus, 10 dias o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, que é um dia muito importante. Você vai entender por que esta festa ela é tão significativa, por que o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes. Vamos ler Deuteronômio 16, versículos 9 a 12. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, o teu filho e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Muito bem, Bispo G, seja bem-vindo ao programa Escola de Profetas. Vamos falar aí sobre o derramar do Espírito Santo. Acabamos de ler sobre a festa do Pentecostes, chamado também de festa das semanas. Tem mais detalhes em Levítico. Livro de Levítico, capítulo 23, dá muitos detalhes das festas, da oferta que era dada no dia. E era uma oferta que acontecia, uma festa, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Então vamos por partes. Bispo G, o que a Páscoa comemorava? Bom, a Páscoa ela comemorava a libertação do jugo do Egito, certo? E já indo em direção à Terra Prometida, então rompendo com o Egito. Então era a passagem, né, Pessar, que era o termo que foi usado, vinha como sinal para a saída do Egito, o destruidor viria, destruiria todos os primogênitos. E aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, mezuzá, ele passaria, Pessar, passar por cima. Então essa é a marca da Páscoa, passar por cima. Agora, esta festa do Pentecostes acontece 50 dias depois, chamada Festa das Semanas, são 7 semanas. E eu lhe pergunto, o que ela simboliza? Qual a importância dessa festa para os judeus? Bom, Pentecostes, né, Penta, 50 dias, 7 semanas, simbolizava o início, né, da colheita. Então, a consagração que era feita do primeiro fruto.
E a gente percebe que o Espírito Santo vem na marca do primeiro fruto. Então vem o primeiro fruto, e ali nós vemos o Espírito Santo vir com poder sobre a vida dos apóstolos. O apóstolo Paulo ministra, o apóstolo Pedro. Ministra uma palavra poderosíssima. Fantástico. E o primeiro fruto já vem. Então 3.000 convertidos. Então um dia muito simbólico, né? Simbólico. A festa dos primeiros frutos, até lembrando que eles tinham costume nessa festa de oferecer também como oferta o pão do primeiro trigo colhido. O trigo é o cereal mais importante naquela época, né? Então, imagine, eles partiam aquele pão. Então, Jesus, o pão da vida, tem tantos símbolos interessantes nesta festa. E era a festa da alegria, porque a colheita trazia alegria. Quando não tinha colheita, era tristeza, porque todo mundo passava fome. É verdade. Então, era uma festa de alegria, e era uma festa de um dia apenas. Então, Jerusalém estava bombada. Jerusalém estava lotada de gente, como toda festa. É uma das 3 principais festas. Existem 3 principais festas que a lei de Moisés coloca: Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos, que é a festa do Sucote, que é de uma outra colheita, né? Então é muito interessante, cada festa tem uma simbologia, tem um motivo, e esta é a festa dos primeiros frutos. E que fruto maravilhoso, né? Dia enigmático, né? Um dia simbólico. Muito bem, então nesse dia nós temos primeira profecia cumprida, Joel 2, 28 a 29. Vamos ler. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Além dessa profecia, que é derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre os jovens, sobre os servos, ou seja, chegou a hora do Espírito Santo se manifestar plenamente. Nós temos também a palavra de Ezequiel 37, sobre aqueles ossos sequíssimos, aquela visão de Ezequiel. Vale a pena lembrar. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então aquele exército que foi levantado espiritualmente na visão de Ezequiel é a igreja. Se a gente for pensar, né? A igreja passa a ser Israel, essa sucessão de Israel, num contexto. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas quando nasceu a igreja? A igreja nasceu com o derramar do Espírito Santo? Estritamente sim. Mas eu penso, Bispo G, que já nasceu lá em Abraão. Porque a primeira promessa foi dada lá em Abraão. Sem dúvida. Não é? Do povo de Deus, o povo escolhido, e a igreja faz parte disso. É fantástico quando nós temos esse pensamento mais elástico. Agora, aqui, fala o quê? Que ele profetizou e pela palavra o Espírito Santo tomou aqueles corpos e passaram a ser um exército vivo, não mais um exército morto. E é exatamente isso que aconteceu no Antigo Testamento, né? O comportamento era um comportamento de morte. O Espírito Santo vai trazer essa vida abundante. É claro, Jesus primeiro, né, desencadeando isso no mundo espiritual, a vitória sobre a morte, a ressurreição dessas pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho e agora têm acesso também a Jesus Cristo, ao único caminho à vida eterna. E depois que Jesus inaugura esse caminho, nós temos o derramar do Espírito Santo plenamente, coisas que no Antigo Testamento só víamos em partes, né? Em partes, alguns dons específicos derramados do Espírito Santo. Agora sim, com o derramar do Espírito Santo, nós temos o acesso pleno, completo aos dons. Perfeito? Perfeito, é pleroma, plenitude de Deus. Bom, nós temos essa experiência, Bispo G, narrada
fisicamente como um vento impetuoso que invadiu aquele cenáculo. Nós temos coisas parecidas no Antigo Testamento. Por exemplo, nós temos a nuvem da glória de Deus tomando o tabernáculo. Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, e Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Maravilha. Então nós temos essa experiência do Espírito Santo tomando aquela tenda sagrada, que Moisés tinha edificado conforme a orientação do próprio Senhor. Maravilha. Fase 2. A mesma glória do Senhor entrando no templo de Salomão. 1 Reis 8, 10 a 11. Tendo os sacerdotes saindo do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Maravilha. Então é muito bonito nós pensarmos, Bispo G, como nós somos agora esse templo. E é isso que eu queria perguntar. Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, fala que nós somos santuário do Espírito Santo. Amém. Perfeito? E esse derramar do Espírito Santo no cenáculo é uma prova disso, que agora o Espírito Santo está tomando o nosso corpo. Isso não tem nada a ver em falar que eu sou a igreja. Não, de maneira nenhuma. Nós compomos a igreja, né? O tema até a igreja é um grupo de pessoas, né? Então nós somos constituídos igreja, e ainda o próprio Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu ali estarei. Fazendo essa analogia com o Antigo Testamento, podemos dizer que o nosso corpo é um tabernáculo. Aí sim. É um prédio. Então, vamos dizer assim, um invólucro. Onde o Espírito Santo passa a habitar. Sem dúvida. E nós vemos que o templo, eles não podiam habitar o templo por causa da glória, era algo muito forte. E agora, através de Cristo, nós temos essa condição de abrigar o Espírito Santo de Deus. Amém, perfeito. Não é? Então, é um lance diferente, a forma como o Espírito Santo se manifesta no Antigo e no Novo Testamento. A gente vê até o apóstolo Paulo, né, ele falar muito, nós já falamos sobre isso, que a glória se manifestava na vida de Moisés, e ela era temporária, ela estava desvanecendo. Enquanto que a glória que vem sobre nós, ela a cada dia se renova. Então, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Então, essa renovação, entre aspas, seria como que automática, obviamente, diante daquilo que é uma busca, santidade e os valores do Espírito. Após isso, Bispo G, falando ainda desse lance da nuvem, do vento e tal, Jesus também manifestou isso pelo envio. Vamos ler João 20, 21 a 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então nós vimos o sopro, essa figura do sopro, do vento, e ele soprou e falou assim: recebam o Espírito Santo, que só se manifesta 50 dias depois no Pentecostes. Vem um vento naquele santuário, e todos têm um comportamento diferente, eles passam a falar em línguas espirituais. Bispo G, por que é usado esse sopro? Por que a palavra espírito é ligada a isso? Qual que é o grande lance disso? É que assim, o espírito é o pneuma, então é o termo aquele que enche. Então a gente tem pneuma no grego, né? A palavra pneumáticos, inclusive, são os dons do espírito. Então a gente percebe que aquilo que enche, obviamente, enche do quê? Da porção que vem do Espírito Santo. Então o sopro é a mesma simbologia, porque é o sopro que faz encher. E aí então quando eles receberam a autoridade delegada por Jesus Cristo, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Então esse termo vento, o ruá, né, no Antigo Testamento, esse sopro, é algo que enchia e marcava a pessoa, para que ela entendesse, como ato profético que Jesus estava falando, daquilo que estava tomando a vida deles e trazendo à plenitude o pleroma. Vamos ler João capítulo 16, que é o momento em que Jesus explica o efeito do Espírito Santo quando fosse derramado na vida dos apóstolos e, é claro, de toda a igreja.
Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo vai ser, na verdade, um grande assistente deles, no seguinte sentido. Que eles vão ministrar a palavra, mas é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Que vai dar o entendimento das coisas espirituais àqueles que estão recebendo a palavra. Então o Espírito Santo ele vai ser fundamental para que a ministração dos apóstolos não fosse apenas um testemunho, não apenas um discurso lindo, ideológico, defensor de Jesus. Isso toda religião faz, isso todo mundo defende com as suas causas, mas agora, além deles defenderem por terem o contato com Cristo, por serem realmente testemunhas humanas, mas é pelo Espírito que as coisas vão acontecer, não é pela força, não é pelo intelecto, não é por nenhum tipo de manipulação ideológica, é porque o Espírito Santo vai falar ao espírito da pessoa, vai falar, sou eu mesmo e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é fantástico, como nós vemos agora esse derramar, para ser na verdade a grande força que vai impulsionar a este crescimento da igreja. E por isso que logo na primeira pregação, o grande fruto no Pentecostes, 3.000 almas salvas. E veja, de alguém que se nós olharmos numa ótica humana, não teria a estrutura humana para fazer esse tipo de conversão, entre aspas. Porque eram 3.000 judeus, pessoas que tinham uma fundamentação rigorosa, ligada à lei. E de repente, ele, numa palavra, 3.000 judeus se convertem, aceitam e entregam as suas vidas para Jesus. É isso mesmo, começou uma nova série, Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar da inauguração espiritual da igreja, quando se cumpre o sopro que Jesus deu aos apóstolos, o Espírito Santo é derramado, e há uma manifestação incrível. Que manifestação é essa? Vamos ler novamente os versículos 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o comportamento deles muda. Eles começam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E a palavra fala, Bispo G, que como que línguas de fogo. Eles tiveram essa visão. Eles viram línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Uma manifestação espiritual. É muito interessante. Deus fala com estas figuras no Antigo Testamento. Fala através do vento. Né? Nós demos algumas referências da nuvem. Elias mesmo no Monte Horebe. Né? Aquele vento, aquele cicio. Né? Depois nós vemos o próprio Monte Horebe, o Monte Sinai, né? Êxodo 19, 18. Ó, o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Essa figura, a nuvem de glória, durante a noite, ela se transformava numa coluna de fogo. De fogo, olha só. Então são dois símbolos conectados com o Antigo Testamento da manifestação física. Era um comportamento físico da manifestação do Espírito Santo de Deus. Certo? Algo que eles sentiram, que eles viram. Então, nós vamos ter essa manifestação do Espírito em línguas espirituais em outros momentos, né? Por exemplo, Atos 10, né? Ali em Cesareia. Atos 19, nós vamos ver em Éfeso. Mas aqui, Bispo G, nós temos a prova que o Espírito Santo ele não se manifesta só com imposição de mãos. Então ele pode se manifestar... Pode. A pessoa, sei lá, está dormindo, está orando, de repente... Pode, sem dúvida. Pode ser visitada pelo Espírito Santo. Ela se abrindo, por exemplo, né? Nós vemos o caso de Pedro,
nos Atos dos Apóstolos, que ele vai ministrar, e na ministração, pessoas são cheias do Espírito Santo, gentios, que não tinham nem a prática de, vamos dizer assim, de oração, não tinham a prática ritualística dos judeus, e de repente eles são cheios do Espírito Santo. Eu vou entrar agora no ponto polêmico. Esse é aquele ponto que todos os estudiosos, teólogos discutem, afinal, que línguas eram? Vamos ler versículos 5 a 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Bom, olha, o mapa de Jerusalém aí te mostra como o cenáculo era próximo do templo. Lembra que eu falei? Era a festa de Pentecostes. Jerusalém estava lotada de pessoas que vinham de todo o Império Romano para participar, daquela festa, para entregar as suas ofertas e assim por diante. Então, por isso que você viu aí falando, né, de gente de Elão, os partos, os medos, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, judeus de todo o mundo romano e até também no mundo que não era romano, né, do Oriente, da região do Império Persa. Eles vinham para adorar a Deus, participar da grande festa do Pentecostes. Então, não é à toa que naquele cenáculo tinham pessoas ali no caminho, passando, porque era uma movimentação muito grande naquelas ruas. Bispo G, primeira coisa, pensamento grego. Eles já viram aquela êxtase deles, acharam que eles estavam embriagados, porque estavam com uma êxtase. Esses caras estão bêbados, estão falando um monte de coisa, nada com nada, falando, não é? Então, se eles pensaram que eles estavam embriagados, falando diferente, então eles não estavam falando, na minha opinião, a língua, falando outros idiomas. Eu partilho desse pensamento. Né? Estão embriagados, estão falando um monte de coisa aí sem sentido. Então, alguns não entenderam isso, né, no seu próprio idioma. Entretanto, muitos entendiam em seu próprio idioma o que eles estavam falando. Então, por exemplo, um egípcio ouvia em sua língua. Né? E na época também todo mundo falava grego, aramaico, eram línguas comuns ali naquela região da Palestina. Qual é o ponto aqui polêmico, Bispo G? Muitos estudiosos, não são poucos, defendem que eles estavam falando em outros idiomas. O Espírito Santo concedeu a eles a condição de falar em outros idiomas. E outros defendem a tese de que eles falavam em línguas espirituais, mas cada um compreendia como se tivesse interpretado no seu ouvido em seu próprio idioma. Qual é o mais correto? Eu acho que os dois, Dani. Eu acho que dá margem para os dois. Porque aqui nós vemos que eles começaram a falar em línguas, o falar em línguas, elas podem ser línguas espirituais. Então isso, você fala em espírito, como o apóstolo Paulo nos ministra, em mistérios com Deus, e edifica a si próprio. E aqui no caso era um sinal para os outros. Então, aqui fala um detalhe, é que assim, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia. Então, aqui dá para entender que eles podiam estar ouvindo cada um na sua língua. Mas aqui é uma pessoa como que um porta-voz. Então, o que eu interpreto, pessoalmente, é que eram línguas espirituais, mas cada um entendia na sua língua de origem do local onde eles estavam. Porque aqui falam partos, medos, elamitas, e aqui, inclusive, mais potencializados para o Oriente.
Então, eu entendo mais desta forma, porque eles ouviam. Isso não quer dizer que eles estavam realmente falando, mas eles ouviam, podia ser uma língua espiritual que depois eles recebiam pelo Espírito serem traduzidos. Ou podiam estar falando também já em línguas que a pessoa pudesse interpretar. Eu pergunto porque, se eu estou ouvindo, eu não recebi o Espírito Santo, aqueles 120 receberam. Mas se eu estou ouvindo no meu próprio idioma e eles estão falando em línguas espirituais, então significa que o Espírito Santo está agindo em mim, que não fui batizado no Espírito Santo. Pode ser. Então o Espírito Santo ele poderia falar com alguém que era ímpio para trazer esse Não, eles não eram ímpios, né? Eram judeus. Eles eram pessoas que tinham um vínculo. Então, assim, se eles, os ímpios mesmo, os gentios, pela ministração de Pedro, receberam o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, porque esses que já tinham um chamado, que já tinham a condição de serem descendentes de Abraão, estavam ali, e nós não podemos ignorar. Por que eles estavam ali? 3.000 homens. Qual a expectativa deles ali, naquela região? Então, obviamente, eles já estavam vivendo o ambiente espiritual. Eles já estavam ali junto com os apóstolos. Então, não é alguma coisa... Fala, mas era Pentecostes. Tudo bem que é Pentecostes, mas eles já estavam envolvidos, porque eles estavam ali todos reunidos, já orando, e de repente veio o Espírito Santo sobre aqueles que estavam orando, e isso, obviamente, foi um sinal para os outros também. Eu interpreto que pode ser das duas formas. A Bíblia não é muito clara. Aqui diz, os ouvimos falar em nossa própria língua. Então, poderia ser eles terem ouvido e interpretado como eles poderiam ter ouvido cada um, né? Eram vários homens falando nas línguas. Mas aqui o interessante é que é um porta-voz. Ele fala, como nós os ouvimos? Obviamente, isso foi uma argumentação, foi uma conversa, foi algo que foi falado depois. Então, é difícil a gente falar se foi na língua de cada um. É um porta-voz, veja bem. É uma pessoa, como os ouvimos falar na nossa língua. E aí ele cita até aqueles que estavam lá, partos, médicos, tal. Então fica difícil você definir. Se fosse uma pessoa, hoje, como é que eu estou ouvindo no meu idioma? Aí você poderia afirmar, olha, ele falou no idioma dele. Mas aqui não dá para as duas interpretações. Que coisa, verdade. E até o Espírito Santo poderia, com liberdade, trazer esse entendimento. Sem dúvida. Sinal. Jesus não venceu, não visitou Paulo também, Paulo estava perseguindo. Em sinal. Em língua hebraica. E Paulo foi com língua hebraica. Com língua hebraica. Vamos ler um pouquinho, Bispo G, sobre o dom de língua, já que a gente entrou nesse assunto. Vamos ver o que Paulo fala em Coríntios sobre o assunto. 1 Coríntios 12 e também 14, vamos lá. É dada a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui aparece um termo que na teologia eles usam glossolalia, é isso, Bispo G? Glossolalia. Glossolalia. Que até em grego o texto aqui é gene glosson, que é espécies de línguas. Seria espécies de línguas. É isso que eu fico em dúvida. Que traduzido em português está como variedades de línguas, certo? Esse dom aqui, variedades de línguas que Paulo está mencionando, é falar em outros idiomas ou em línguas espirituais? Por isso que eu acho que aqui, quando até o apóstolo Paulo reafirma aquilo que nós estamos falando. Pode ser tanto falar em idioma que você entenda, como pode ser língua de anjos também. Ele cita depois, que aquele que fala em línguas edifica a si próprio, fala em mistérios com Deus. Exato. Então ele deixa aqui as duas alternativas, o apóstolo Paulo reafirma. Fala em mistérios, ele usa esse termo. Muito bem. Então,
Pode ser um dos dois. Pode ser os dois. Pode ser um dos dois. Vai ser o sinal que for mais adequado para as pessoas. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo fala para a igreja de Corinto, fala para eles não falarem em línguas, porque as pessoas que entrarem não vão entender. Então, aí são línguas espirituais. Então, eu já acho um pouco diferente daquilo que foi a primeira manifestação. Sim, sim. Então, ele dá uma orientação, não proibindo falar em línguas, mas a pessoa que fala em línguas, quem chegasse lá não ia ser um sinal para eles, porque eles não entendem nada. Até para não assustar, às vezes, a pessoa não está, assim, habituada espiritualmente, vê todo mundo falando em línguas, de repente pode... E ali, mas também ali, quem que eram? Eram os gregos. Ali é a igreja de Corinto, é uma igreja onde iriam chegar pessoas que não tinham fundamento do judeu. É diferente de hoje. Hoje... É diferente. Então, por exemplo, ali no Pentecostes eram 3.000 judeus. A despeito deles falarem outras línguas, que eles eram de outras regiões do mundo, eram judeus. Na igreja aos Coríntios viriam judeus, mas a grande maioria seriam o quê? Os chamados gentios, seriam as outras etnias, outros grupos, que se vissem alguém falando em língua, falavam que esses caras estão tudo louco. Quer dizer, não entenderiam. Mas numa igreja que tivesse um fundamento, vamos dizer, judeus, o falar em língua seria alguma coisa que seria mais fácil, vamos dizer assim, de ter entendimento. Vamos para a próxima análise. Veja aí o mapa das regiões do Império Romano. Essas regiões são mencionadas neste capítulo. E algumas que não fazem parte do Império Romano, como por exemplo, você vê aí do lado direito, a parte, a Média, Elão, que hoje seria o Irã. A Mesopotâmia, que hoje seria o Iraque. Capadócia, Ponto, Bitínia, Frígia, Ásia Menor e Panfilha, que é a região onde hoje seria a Turquia. Egito, Cirene e Líbia, que é o norte da África, Creta, o mar Egeu e Mediterrâneo Europeu e a Arábia. O que eu acho muito interessante nós analisarmos é que todos estavam falando em línguas ou línguas espirituais, enfim, e que estavam reunidos ali representantes, pessoas que vinham dessas regiões, e que se nós analisarmos, elas cruzam muito bem com a forma como os povos se espalharam em Gênesis 10. Então, Gênesis 10, nós temos a narração, né? Falando que os filhos de Sem, Cão e Jafé, que eram os filhos de Noé, eles povoaram toda a terra. E aqui diz em Gênesis 11, aquela história famosa de Babel, até a palavra Babel é a palavra confusão. Diz assim o versículo 8, Dessarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Motivo que ele dispersou, porque estavam construindo uma cidade para chegar até os céus. Chamou-lhe-se por isso o nome de Babel, pois ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então nós temos aqui, Bispo G, uma maldição quebrada. A maldição de Babel. Porque se nós pensarmos, em Babel as línguas foram confundidas. Porque o ser humano falava um único idioma e ele estava trazendo o próprio mal para eles, porque eles queriam subir até os céus. Agora o Espírito Santo está falando com todos, e todos estavam entendendo o que ele estava falando, o que o Espírito Santo estava falando, que o Espírito Santo em cada idioma, e nós temos exatamente os povos que simbolizam essa época, que ocupam as terras dessa época. E um detalhe muito importante, né? Prosélitos, que eram inclusive alguns que não tinham origem judaica, pessoas que eram estrangeiros, gentios, se converteram. Então é realmente todo mundo. O prosélito é o que é estrangeiro que se converteu ao judaísmo. Então tem prosélitos, aqui inclusive cita cretenses e assim por diante. Então, aqueles que não tinham, vamos dizer assim, tinham uma origem entre até os 3 filhos até alguns que eram, entre aspas, malditos, né, que tinham a maldição de Cão. Então ficou aí uma revelação dentro, muito legal, né, dessa história, para ver como é essa unidade do reino dos céus. Amém. Aquilo que o pecado, a ganância humana dispersou, agora o Espírito Santo está reunindo os povos, né? O pensamento de reino. A igreja vem inaugurar o reino dos céus. E um dado importante, Dani, que ali o Senhor fala, na confusão de línguas, ele falou assim, eles são um e tem uma única linguagem. Agora não haverá nada que eles não possam fazer. Então, quando nós nos unimos, temos unidade, somos um, e temos uma forma de falar, uma linguagem, mesmo sentimento, nada é impossível.
Então, por isso que a unidade do corpo da igreja ela é muito importante. A concordância são valores muito importantes que, se nós, como igreja e como igrejas, entendermos essa verdade, nós vamos fazer conquistas como nunca foram feitas. Verdade. Bom, vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a manifestação do Espírito Santo de Deus no dia do Pentecostes. 120 discípulos manifestaram o dom de línguas espirituais e impactaram todas as pessoas, inclusive estrangeiras, que passavam próximo ao cenáculo. Vimos que o dia de Pentecostes é muito importante para a cultura judaica, pois é a festa dos primeiros frutos. Dia incrível para o Espírito Santo se manifestar pela primeira vez e inaugurar o mover apostólico da igreja após o sopro de Cristo. Também aprendemos que os discípulos falaram em línguas espirituais, mas as pessoas ao redor, fora do cenáculo, ouviram em suas próprias línguas, para testificar o novo tempo em que os estrangeiros também terão acesso à salvação. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.